Olá, amigos! Novamente aqui, essa aula de paciência, esse vídeo. Eu dividi em 4 partes. Então, vocês assistiram na aula passada, né? O que a gente consegue desenvolver com a paciência e com a impaciência. No final, eu trouxe uns floraizinhos, vou repeti-los também aqui no final. E é sempre importante nós trazermos também aspectos, entre aspas, religiosos da nossa paciência. Então, a paciência e o tempo dão mais resultado, gente, do que força e raiva. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar a nossa paciência. Os aspectos religiosos da paciência, como eu disse na aula passada, ela é o intervalo entre a semente e a flor. E vamos trazer alguns achados aqui para vocês. Os achados bíblicos sobre a paciência, nós trazemos em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Ele diz assim: Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, gente, mesmo na hora de esperança, sejamos alegres. Mesmo na hora de tribulações, sejamos pacientes e nunca nos esqueçamos da oração. Em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e, em resumo, sejam pacientes com todos. Lá na primeira aula, nós dissemos que a paciência é proporcional ao amor. Quanto mais você ama, mais você vai se tornando paciente. Por quê? Porque a paciência, ela vai permear a compaixão, a empatia, a compreensão do tempo evolutivo de cada um, a compreensão do seu tempo de evolução, né? E muitas vezes a gente tem alguns aspectos evolutivos que já não são de outras existências e a gente vem trazendo aqui para essas atuais e que já são fáceis para a gente. Mas tem gente que não tem naquele quesito o desenvolvimento que você tem. Então você tem que ser paciente com aquela pessoa a respeito daquele quesito. Assim como eles têm que ser pacientes a respeito de algum quesito que você não desenvolva. Eu, por exemplo, nos grupos da família, eu sou a última a saber. A última a dar os parabéns, a última a saber, ele já sabe. Claro que eu procuro me policiar, mas a gente vai tendo que eles já entendem e dão risada. Até que enfim, né? Tipo para mim. E os achados bíblicos também sobre a paciência, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 9 e ele diz assim: sede pacientes. Por quê? Pois a paciência é também uma caridade. Com certeza, né, gente? E deveis praticar a lei da caridade ensinada por Cristo. Então, Cristo praticou a caridade em diferentes formas, e uma delas era a imensa paciência que ele tinha conosco. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão 893. Ele diz assim: a pergunta é a seguinte questão: qual a mais agradável a Deus de todas as virtudes? Vamos ver o que ele responde. Todas as virtudes têm seu mérito, porém a maior é a caridade entendida como Jesus a entendeu. A paciência é uma forma de caridade, com certeza, pois implica em suportar as imperfeições alheias com benevolência. E vou mais além, as nossas imperfeições. É importante nós nos acolhermos quando a gente tem alguma questão que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Vamos fazer um diagnóstico, estamos no plano A, vamos para o plano B, desenvolvendo aquela questão e tenhamos paciência conosco. Uma das coisas que a gente aprende muito a desenvolver a paciência é nos acidentes, nas doenças, nos politraumatismos, nas doenças osteoarticulares. Então, você tem lá uma fratura, você tem que ter a paciência para a consolidação óssea, tem que fazer o repouso. Quando você coloca, por exemplo, uma prótese, né, no joelho, por exemplo, a paciência, porque a dor vai ser muito grande. Então, você vai ter que fazer uma fisioterapia, uma reabilitação. Aí a gente valoriza muito o período de saúde. Quando você tem uma doença, cirurgias em geral, qualquer coisa que precise de uma paciência e de um
um repouso. No livro Os Prazeres da Alma, do Francisco do Espírito Santo Neto, é um autor muito interessante na doutrina espírita, que ele é muito utilizado em grupos de estudo. Ele recebe um espírito hindu chamado Hamed, e ele diz assim, nesse capítulo Paciência, ele nos relaciona muito com a natureza, e ele diz assim, nossa impaciência, ela vai desequilibrar aqueles processos internos e externos da natureza em nós. Nós somos, gente, parte da natureza, parte integrante. Por isso que quando nós estamos junto à natureza, seja ela um animal, né? Um mar, uma água, enfim, todos os aspectos da natureza na vida, nós conseguimos mudar as nossas ondas mentais. Aliás, a gente pensa até, por exemplo, a natureza nos reequilibra, os animais nos reequilibram. Quantas vezes nós estamos diante de um gatinho e de um cachorrinho que transmuta nossas energias ruins, eles as pegam para eles, para que eles as transmutem, para que nós possamos estarmos melhores. Então, a natureza, nós fazemos parte, nós temos todos os elementos da natureza em nós, nós temos uma parte da consciência que pertence à natureza. Imaginemos sempre com toda a natureza. E o que a natureza traz de umas questões mais importantes que a natureza nos traz é a paciência. Então vamos exercitá-la. Nesse mesmo livro, ele cita Jung, que nos diz que a paciência, ela vencerá um meio de evolução através do qual nos libertamos do ego, porque muitas vezes nós queremos fazer algo, nós queremos demonstrar uma rapidez em alguma coisa, porque é o nosso ego que está trabalhando. Então, para que mostrar, ostentar, para que fazer com que as pessoas demonstrar que nós somos bem-sucedidos, por exemplo, através de bens materiais, da aquisição de bens materiais? Então, nós temos que prestar atenção nessas questões do ego. E ele fala que se nós exercitarmos a paciência, vamos pensar, por que eu vou fazer aquilo? Isso aqui vai trazer algum benefício? O quanto é bom nós esperarmos o tempo certo para falarmos, para agirmos. Então, nesses pontos, nós estamos trabalhando o nosso ego para que nós não façamos apenas para recebermos elogios, por exemplo. No livro Consolador, ele diz assim, Chico Xavier e Emmanuel, também é um livro de perguntas e respostas. Temos a questão 254, ele diz assim, o que é a paciência e como adquiri-la? Então, qual foi a resposta? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem. Então, gente, foi o que nós falamos no primeiro slide. A paciência é proporcional à nossa capacidade de amar. Passa pelo auto-amor, pela autocompaixão, estendendo-se a compaixão ao outro, a empatia e ao amor ao próximo. Olha que resposta maravilhosa que Chico Xavier nos deu, através de sua mediunidade. Então, necessitamos do que para exercitarmos a paciência? De disciplina, gente. Autoobservação. Hoje eu estarei mais paciente do que ontem e menos do que amanhã. Então vamos treinar. Tudo é treinamento, gente. Quando você começa a fazer uma atividade física, você não consegue fazer muita coisa. Aí você vai se fortalecendo, tendo disciplina, se observando, e aí você vai cada vez mais se desenvolvendo. Eu trouxe aqui alguns florais para trabalharmos a paciência. Então, os florais de Bach, Impatience e o Cherry Plum, novamente, os florais de Minas, o Serênio Tranquilis e Calmin. E os florais de Saint-Germain, os Patience. Então, gente, vamos observar a nossa paciência, procuremos alguns arsenais que possam nos ajudar. Então, sejam ferramentas florais, ferramentas de psicoterapias, ferramentas de medicamentos, porque às vezes a impaciência está tão grande que a gente precisa de medicamento. As pessoas que têm um vínculo religioso, sempre é bom a gente lembrar essas citações bíblicas para que nós tenhamos um respaldo e entendamos que religião é religar.
diário. Conforme a gente vai se nutrindo de coisas boas, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade vai aumentando. Eu trouxe aqui para ficar um pouquinho diferente um mantra para cultivar a paciência, que é o Om Mani Padme Hum. Ele fala a respeito de você observar a flor de lótus desenvolvendo-se. E a paciência é você respeitar o fluxo do tempo, como eu já falei, observar o tempo, esperar o tempo certo para plantar, colher, agir, seguir e aprender com a situação. Aprender com a natureza, com os fenômenos da natureza, que nos acolhem, nos ensinam e nos equilibram. Então, agora, gente, eu gostaria de finalizar essa livezinha, pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência aí para a próxima aula, vai ser também sobre paciência, para que a gente bata nessa tecla, porque realmente o que a gente percebe, gente, é essa questão que eu falei. Como tudo está impaciente, né? Por que a gente também tem que agir dessa maneira toda rápida, toda impaciente? A gente não precisa ser assim. Você precisa respeitar o tempo de cada um, né? Compreender que às vezes o outro está naquela falta de paciência, mas onde quer que estejamos, podemos ser um pontinho de luz nesse quesito de melhorar a paciência das pessoas. Então, eu gostaria de agradecer, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, né, que é muito importante. Nós estamos acompanhando as estatísticas, a gente percebeu que aproximadamente 70% das pessoas que assistem às palestrinhas não estão inscritas. E quanto mais as pessoas estiverem inscritas, mais nós podemos divulgar essas lições, pequenas que sejam, mas que são lembretes para que nós nos melhoremos mais a cada dia. Lembrando que é obviamente um canal sem fins lucrativos, é um canal para divulgação de luz e consciência às pessoas. Muito obrigada por mais esse encontro. Fiquem na luz e na alegria e namastê.